Olá, está no ar mais um Espaço Livre. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento dos casos de sarampo no Brasil, principalmente em Roraima e no Amazonas. Para falar desse assunto, eu recebo hoje o Dr. Max Igor Lopes, infectologista do Hospital das Clínicas e do Hospital Santa Catarina. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado. Doutor, em 2016, toda a região da América, inclusive o Brasil, recebeu um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de que estava livre da doença, né? Então, o que explica esse aumento no número de casos em tão pouco tempo? Eu acho que a explicação mais clara nesse momento, na verdade, foi a introdução da doença a partir de casos que a gente chama importados. Toda vez que você tem pessoas que adoecem, que se infectam em outros países e chegam no país, esse é um caso importado. E tem uma situação muito particular, que é o que acontece hoje na Venezuela, tem um colapso, na verdade, do país, acho como um todo, e provavelmente do serviço de saúde, um grande número de imigrantes, né, para o Brasil, e algumas dessas pessoas, então, com sarampo, entrando na nossa fronteira e adoecendo aqui, e a partir daí, talvez favorecendo, então, a introdução de novos casos. Essa é uma possibilidade para esse surto lá na região norte. Provavelmente, e é muito localizado geograficamente a região onde isso está acontecendo, onde foi descrito casos de sarampo em uma criança venezuelana e depois em outras pessoas que vieram da mesma região. Então, nesse momento, isso parece bastante claro. Doutor, já são 42 casos confirmados, né, em Roraima e 4 no Amazonas. Em quanto tempo esse surto pode se espalhar para outros estados do país? Então, tem algumas características importantes. Primeiro que sarampo é uma doença muito contagiosa, ela transmite muito fácil. Só que para que ela transmita, ela precisa encontrar alguém que tenha suscetibilidade, que tenha capacidade de adoecer. Essa pessoa geralmente é alguém que não foi vacinado. Existe na população um percentual de pessoas que não foi vacinado. Então, o risco, a partir do momento que você começa a ter maior número de casos, ele começa a existir. O problema é que a gente nunca sabe exatamente qual que é a dinâmica das pessoas que estão protegidas e das pessoas que não estão protegidas, onde a doença começa a circular. Mas o risco é real. Como que é o contágio da doença? Então, o contágio é respiratório. Quando você respira, você elimina gotículas onde tem o vírus, outra pessoa respira esse ar, então é muito difícil de você evitar, porque é pelo ar, não é pela gotícula, a gente divide o tamanho da gotícula. No caso do sarampo, são partículas que ficam suspensas no ar. Então, só de alguém respirar, tossir, até falar, ela elimina pequenas gotículas que liberam o vírus no ar. Se uma pessoa suscetível respirar esse ar, ela pega a doença. Doutor, a maioria das pessoas infectadas na região norte é brasileira? Os primeiros casos que pelo menos a gente tem relato, começaram no começo, mais ou menos na metade de fevereiro, e de lá para cá foram se acumulando casos, tanto em relação a venezuelanos, que era o que acontecia no começo, como a partir de agora também de brasileiros que provavelmente se infectaram do contato próximo desses venezuelanos. Então, as doenças epidêmicas, elas têm essa característica. Você precisa de um início e de pessoas suscetíveis, e depois você perde o controle sobre elas. É óbvio que o que vai segurar é o número de pessoas vacinadas, mas isso é variável dependendo da região. Como a gente estava livre da doença, a região norte estava preparada para esse surto? Eu acho que, assim, livre porque você não tinha casos Sim. transmitidos no país, mas se recebe todo ano e se faz diagnóstico no país de algumas pessoas com sarampo, mas nunca você conseguiu garantir uma maior transmissibilidade. O que acontece é que agora realmente esse risco está acontecendo. Mas a taxa de vacinação, não dá para falar que na região norte necessariamente é pior, mas é razoável imaginar que nos municípios maiores, com maior dificuldade geográfica, com pessoas morando em locais mais distantes, isso você tenha mais dificuldade de vacinar, né? Então, talvez você crie uma condição um pouco mais favorável nesses locais. E, doutor, quais são os principais sintomas do sarampo?
Então, o sarampo, então, é importante, é uma doença infecto-contagiosa, transmissão é pelo ar. Uma vez que você se infecte, no começo você não vai ter nada, aí você começa com alguns sintomas que são inespecíficos, que não dá para saber o que tem, mal-estar, às vezes uma dor de cabeça, um enjoo, nada muito claro, até que algumas coisas mais características do sarampo aparecem, que é o nariz escorrendo, o olho vermelho, tosse, um pouco de falta de ar, e a partir de então aparece o exantema, que é a vermelhidão no corpo, que é aquilo que é mais característico do sarampo, né? Essa fase, às vezes, ela complica com infecções bacterianas, uma pneumonia mais grave, e a pessoa tem risco, inclusive, de morte, se for muito grave. Mas a maior parte das pessoas isso tende a recuperar e a pessoa, no final de umas 2 semanas, deve estar voltando ao normal. Em pessoas que já têm algum tipo de doença, é mais grave o sarampo? Por exemplo, um adulto ou um idoso que não tenha se vacinado, se ele pega o sarampo, ele corre mais risco? A suscetibilidade à complicação, ela, óbvio que depende um pouco da condição de saúde da pessoa. O sarampo, em algumas pessoas, ele desestrutura de tal forma a imunidade que mesmo jovem você pode ter, às vezes, uma evolução mais grave. É uma doença que é muito intensa quando ela está acontecendo. Então, mesmo que não tenha uma complicação, pode acontecer de um indivíduo jovem ser internado por conta do sarampo. Ela é muito intensa. Agora, as pessoas mais idosas, mais fragilizadas, com outras doenças, outras comorbidades, elas têm mais risco realmente de complicação. Esses sintomas, eles se manifestam rapidamente? Então, esse período de incubação, a partir do momento que você se infecta, costuma oscilar entre 1 e 2 semanas. Então, não é assim, tive contato com alguém com sarampo. Não é no dia seguinte que você vai sentir alguma coisa. Leva um tempo, é um pouco mais longo, por exemplo, do que a gente vê na dengue, do que a gente vê na gripe, que é questão de dias. Poucos dias, é um pouquinho mais longo, mas depois disso começam realmente esses sintomas inespecíficos, depois a erupção na pele, junto com o nariz escorrendo, a conjuntivite, é algo que chama muita atenção para o sarampo. As pessoas, elas demoram para procurar uma ajuda médica, as pessoas que estão com sarampo, porque o senhor falou que um dos sintomas é o nariz escorrendo. Elas acabam confundindo com gripe no início, deixam para lá? Sim, pode confundir com gripe. É importante notar que a gente está numa época em que os quadros de gripe são mais frequentes. Na região norte é um pouco anterior, eles estão mais ou menos no meio realmente da época de transmissão de gripe. Então, num primeiro momento, os sintomas eles são muito inespecíficos. Quase qualquer doença infecciosa ela se apresenta da mesma forma. Febre, mal-estar, às vezes uma dor articular, e mesmo quando o nariz escorrendo, acho que a tendência maior, dependendo da situação, é você pensar numa gripe. Só que o que vai chamar mais atenção no sarampo é a vermelhidão nos olhos, que você não costuma ver na gripe, que é a conjuntivite, e a vermelhidão no corpo. Apareceu isso, realmente tem algo estranho, mais provável que seja o sarampo e num local que está circulando o sarampo. Mas se o paciente procura um médico no início, quando os sintomas são parecidos com a gripe, o diagnóstico é mais complicado. É complicado, você não tem como saber. E o dado epidemiológico é importante. Então, falar que teve contato, conheceu alguém com sarampo, ou que tem pessoas com sarampo perto, na comunidade, em volta, tudo isso ajuda o médico a pensar na possibilidade. Porque, como foi dito no começo, desde 2016, você recebeu um certificado que não tinha sarampo no país. Então, ele não entra muito como uma causa. Agora, com esses novos casos, de novo, tem que se pensar na possibilidade de aparecer um caso de sarampo. Doutor, e o sarampo, ele deixa alguma sequela? Normalmente não, a maior parte dos casos evolui sem sequela, mas existe um percentual pequeno que pode, depois desse quadro inicial, esse quadro que a gente chama de uma fase mais catarral, com o nariz escorrendo, com alergia, a vermelhidão no corpo, desenvolver um quadro neurológico. Esse quadro neurológico pode ser muito grave, a ponto de deixar uma sequela, né? Então, existe uma situação que se chama de encefalite, que é a inflamação do cérebro subaguda, que é mais tardia, associada ao sarampo.
e que pode ser muito grave e realmente deixar sequela. Mas a maior parte das pessoas vai ter sarampo e vai se recuperar normalmente. Mas, de novo, é um quadro sempre muito intenso e sujeito, eventualmente, a algum tipo de complicação, como uma pneumonia, um quadro bacteriano superajuntado. As pessoas que têm o diagnóstico tardio, por exemplo, elas estão mais suscetíveis a talvez ficar com alguma sequela? Não tem a ver com diagnóstico, tem a ver com uma certa predisposição individual que você não consegue saber em quem isso pode ocorrer. Então, alterações neurológicas de comportamento, uma convulsão em alguém que teve sarampo, tem que se procurar rapidamente um serviço de saúde, porque isso pode ser uma complicação tardia do sarampo. Geralmente, essa sequela, o senhor falou que ela pode ser uma inflamação no cérebro. Ela tem algum tratamento? Tem como reverter ou não? Não, nada no sarampo você tem um tratamento muito específico. O tratamento é mais sintomático, evitar que as coisas se compliquem ainda mais. Às vezes tentar limitar com o uso, você pode tentar usar alguns anticorpos tentando limitar, mas de uma forma geral você não tem muita coisa para fazer a não ser dar o suporte e evitar que você tenha mais complicação. Então, o sarampo ele também não tem tratamento? Não tem um tratamento específico. E o que vocês indicam para os pacientes? Para as pessoas que estão com sarampo na fase aguda, aquela fase catarral, com alergia e tudo mais, as medicações que se utilizam são sintomáticas, para melhorar o desconforto, a dor, às vezes a tosse, mais alguma coisa para melhorar os sintomas. É importante chamar a atenção que tem um medicamento que não pode ser utilizado no sarampo, que é a aspirina, né? Não se pode, não é uma boa ideia em nenhum quadro viral utilizar aspirina, porque isso, junto com a resposta imunológica contra o vírus, gera uma reação grave que pode inflamar o fígado e ter risco também de morte. É arriscado, então, a automedicação para quem tem sarampo? É arriscado. Eu acho que qualquer medicação, sempre numa situação que você não sabe o que está acontecendo, é sempre bom ser orientado por um médico, mas que algumas vezes as pessoas têm o costume de usar uma ou outra coisa, lembrar que a aspirina é sempre uma medicação num quadro febril, podendo ser viral, algo que a gente tem que pensar algumas vezes antes de usar. Doutora, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Livre. Estamos de volta com Espaço Livre. Hoje sobre sarampo. Nosso convidado é o infectologista Max Igor Ferreira Lopes. Doutor, como que a gente pode evitar o sarampo? A principal forma de evitar de qualquer doença que existe uma vacina é usar a vacina, né? Então é importante que as pessoas vejam se tomar a vacina, porque a vacina geralmente é recomendada na infância e você tomou a vacina a depender dos seus pais, né? E não existe o costume, eu imagino que a maior parte das pessoas não chequem a carteira de vacina, né? Então é importante que você em algum momento olhe a carteira de vacina ou pergunte para os seus pais se você tomou todas as vacinas, porque na falta de alguma delas, ou leve para o médico avaliar, você realmente fica com um risco maior de desenvolver alguma doença. Você falou que as pessoas não têm o costume de olhar. Tem gente que acaba perdendo a carteira de vacinação. E aí, o que essa pessoa faz para tentar descobrir? Pode tomar de novo, por exemplo? Pode. Nenhuma vacina geralmente tem problema em se tomar de novo, e tanto que a orientação, das vezes em que é desconhecida o uso da vacina, a gente assume que ele pode não ter ocorrido e a melhor orientação é realmente revacinar, né? Então, essa é uma das coisas que são feitas. A outra coisa é tentar, às vezes, recuperar essa informação. Na rede pública é muito difícil que você recupere. Algumas pessoas que utilizam clínicas privadas, as clínicas privadas costumam ter esse registro. Então, para algumas pessoas, isso é possível. Você falou que a vacina, geralmente, a gente toma na infância, ela é administrada em 2 doses, uma aos 12 meses, né? E depois, após 3 meses, você toma uma outra dose da vacina, e essa é a única maneira de prevenção mesmo da doença. Sim. A única a prevenção, então, é uma dose com 1 ano de idade, 12 meses, e depois aos 15, 3 meses depois, você tem essa dose de reforço. É recomendado lembrar que essa vacina, ela não é só de sarampo, é uma vacina tríplice viral, dependendo da situação, às vezes você tem até o vírus da catapora também junto,
que é uma quádrupla, mas é sarampo, cachumba e rubéola. As 3 doenças importantes que precisam ser vacinadas. E que, então, tem essa recomendação de ter tomado 2 doses. As pessoas mais antigas podem ter tomado, no passado, em algum momento, houve a recomendação de uma única dose na vida. Então, existe um percentual de pessoas que também tomou uma única dose. Seria interessante que essa pessoa tomasse 2 doses. Para sarampo não é muito claro se seria obrigatório 2 doses, mas, por exemplo, para cachumba, existem surtos de cachumba que ocorrem até hoje e um dos fatores associados é ter se tomado menos do que 2 doses de vacina. E, doutor, lavar as mãos, por exemplo, evitar lugares fechados, principalmente nessa época que a gente tem um surto, também ajuda a prevenir? Ajuda, mas é que lugar fechado é qualquer coisa para sarampo. Então, qualquer lugar fechado que você esteja perto de alguém nesse ambiente com sarampo, como é um vírus que paira no ar, é quase que impossível você evitar uma transmissão se você tiver alguém ali transmitindo. Então, a lavagem de mãos é sempre importante do ponto de vista de higiene, algumas doenças isso é muito importante na gripe. No caso do sarampo, em relação à transmissão de sarampo, não é um fator tão importante. Não que não seja importantíssimo lavar as mãos, né? Doutor, a Organização Pan-Americana de Saúde estima, né, que atualmente 20,8 milhões de crianças ainda não tiveram sua primeira dose de vacina contra o sarampo. Por que esse número é tão alto? Isso talvez seja uma avaliação global, né, de vários países. Cada país tem as suas dificuldades. O Brasil, ele costuma ter, em relação à maior parte dos países, taxas bastante boas de imunização, mas existe uma falha eventual. Acho que de todos os programas de saúde dentro do SUS, o programa de imunização é um dos mais bem-sucedidos, né? Realmente existe uma adesão da população ao uso de vacina. Mas isso não quer dizer que seja perfeito. Então, locais onde você tem densidade populacional muito grande, por exemplo, locais onde você tem comunidades com favelas, outras comunidades mais pobres, locais onde você tem pessoas que não têm uma moradia fixa, tanto em assentamentos, mais no campo, ou pessoas que moram mais perto de florestas. E locais com distâncias geográficas muito grandes, como a gente vê na região norte, entre os assentamentos populacionais, às vezes a cobertura vacinal é um pouco mais complexa e um pouco mais baixa, e isso acaba favorecendo. Um outro problema é o conceito, existem grupos de pessoas que acham que você não deveria vacinar ninguém. E, na verdade, esse é um conceito que é errado, é nítido o avanço que a gente tem em relação ao menor incidência de todas essas doenças, isso é às custas da vacinação, e elas tentam passar uma ideia que você se daria bem sem vacinar. E, para falar a verdade, no começo, isso até pode dar certo, porque existe uma ideia que é a imunidade de rebanho. Todo mundo em volta é vacinado, você não se vacina, as outras pessoas te protegem. Quando você começa a popularizar essa ideia, essa imunidade de rebanho já não é mais um rebanho tão grande. E você começa a ter um rebanho também de pessoas não vacinadas, que acreditam nisso. Com isso, você cria uma condição favorável à ter disseminação de qualquer doença infecciosa. Doutor, esses movimentos anti-vacinação, eles estão crescendo, não só aqui no país, mas em todos os países, né? Em todos. E tem países que isso é muito forte. Por exemplo, na Alemanha, isso é filosófico até. Tanto que, até hoje, por mais que a Europa tenha uma estrutura social e de saúde melhor do que, por exemplo, a América Latina, eles nunca conseguiram parar os casos de sarampo. Eles continuam tendo caso direto. Tem surto de sarampo, boa parte dos casos importados, até pouco tempo atrás, não é da Venezuela, vinham da Europa. Porque realmente esse conceito, essa ideia de não vacinar é relativamente forte, tem muita gente que não vacina e acaba favorecendo o aparecimento, então, e a circulação de algumas doenças. Muitas pessoas acabam não se vacinando porque acham que a vacina ela pode ter algumas reações, que pode ser mais perigosa. E a vacina é segura, isso é um conceito errado, mas falar, pode acontecer alguma coisa? Pode. Na verdade, pode acontecer uma coisa com tudo que a gente faça na vida.
as pessoas não pensam que quando elas vão tomar uma anestesia, existe um percentual que é muito baixo, muito raro, que pode ter uma anafilaxia, um choque, uma reação grave ao anestésico. Só que ninguém quer sentir dor e vai usar e entende que isso é benéfico e que todos os cuidados, de uma forma geral, para minimizar isso são feitos. Então, a vacina, ela pode ter algum evento adverso, mas é muito, muito raro e não justificaria você não tomar. E, doutor, existe uma idade que a doença ela é mais comum? Não, é uma doença que geralmente, quando você não tinha vacinação, era mais comum na infância, porque como é muito contagioso e você tinha sempre a circulação daquela doença naquele ambiente, a partir do momento que entrava uma nova pessoa naquele ambiente, acabava se infectando. Então, crianças, e quanto mais jovem, mais arriscado mais potencial de gravidade se tem, teria um maior risco. Agora, quando você começa a vacinar e tem uma população mista, você vai ter de tudo. Você vai ter desde crianças que ainda não completaram a vacinação e estão sob risco, porque até 1 ano não foram vacinadas. A vantagem de crianças menores de 1 ano é que elas têm um anticorpo materno, muitas vezes, e as mães foram vacinadas, então isso protege no primeiro ano. Na maior parte das vezes. Mas você vai ter também adultos, idosos que são suscetíveis. Então, hoje, na situação do Brasil, não dá para falar que teria um grupo prioritário mais suscetível. E o sarampo, a gente só pega uma vez ou é igual a outras doenças que a gente pode pegar mais de uma vez? Assume-se que o sarampo, como algumas outras doenças, são doenças que você pega só uma vez, como cachumba e a rubéola, que são as 3 vacinas, as 3 doenças que estão na vacina, são doenças que você pega uma vez. Isso tem mudado um pouco com o tempo, mas a princípio é uma doença que você pega uma única vez na vida. E por que o senhor acredita que isso está mudando, que as pessoas estão pegando essas doenças mais de uma vez? O que está mudando é um pouco o entendimento dessa dinâmica de doença. Porque o que acontecia no passado é que você pegava sarampo uma vez na vida realmente, só que em alguns outros momentos da vida, com a doença circulando ainda na comunidade, você era como se fosse vacinado novamente pela infecção natural. Então, você tinha contato com o vírus e aquilo aumentava a quantidade de anticorpos. No começo, você começou a vacinar, ainda tinha a circulação da doença. Então, isso também acontecia em algum grau, intensificava a resposta imune. Na medida em que você vacina a maior parte das pessoas e a doença não circula ali, se você não eliminar a doença, provavelmente devem ter pessoas que a quantidade de anticorpo não é tão alta ou que a velocidade de queda, porque não tem por que o corpo manter níveis altos de anticorpo para qualquer doença se você não é mais estimulado para aquilo. Então, na hora que você pega um misto da população, deve começar a ter pessoas que ficam suscetíveis com o tempo. Então, aquilo que você pensava no passado que nunca aconteceria, começa a ocorrer mais. Mas é algo que a gente já sabe em relação a como o corpo responde a infecções, né? Você faz uma defesa, essa defesa é muito forte no começo, na medida em que você não precisa mais dessa defesa, para que você vai manter níveis tão altos? E cada um vai funcionar de um jeito. Alguns mantêm por mais tempo, outros pode isso ser mais rápido. Mas ainda hoje se entende que 2 doses de vacina ou você ter sido infectado, você está protegido pela vida. Não existe, no caso do sarampo, uma recomendação de novas vacinações. Mas não que isso não possa ocorrer. Em relação à vacinação, a gente falou muito da questão dos adultos que não tomaram a vacina ainda. O efeito é o mesmo, tanto se tomar quando criança, se eu tomar agora, por exemplo, a vacina funciona igual. Ela funciona igual e é sempre tempo de se revacinar. Tem uma certa vantagem, porque como a vacina, eu disse que vem junto com sarampo, rubéola e cachumba, e teve surto de cachumba há um tempo, se voltar um pouco mais para trás, teve surto de rubéola, muitas dessas campanhas utilizaram a vacina para os 3 vírus. Então, as pessoas também já acabaram sendo vacinadas para sarampo.
mas é importante avaliar realmente se tomou ou não tomou a vacina e sempre tem a chance de revacinar. O senhor falou também que a gente tem um ótimo programa de imunização. O acesso à vacina é muito fácil, né? O acesso, então, a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, ela está disponível dentro da rede pública. O acesso é universal, então qualquer pessoa suscetível que não tenha tomado a vacina, ela pode comparecer num posto e atualizar a caderneta de vacinação. Mesmo sabendo que dentro do nosso cronograma, a vacinação é para os 12 e 15 meses, pessoas não vacinadas, elas podem sim ser vacinadas em qualquer posto público. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Não, pode ser meu e-mail, maxlopes@gmail.com. Fico à disposição. Obrigado. Obrigada, doutor. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.